Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para apresentar a disciplina de Língua Portuguesa, História, Cultura, Identidade Nacional e Ensino da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, curso de Letras. As meninas vão apresentar um trabalho a respeito de plaque, que nós estudamos durante este semestre, com todas as questões que estão envolvidas aí. Hoje é dia 16 de junho de 2025. O meu nome é Neuza Bastos e agora elas vão se apresentar para falar para vocês sobre esse tema. Bom dia, gente. O nosso trabalho é sobre a escassez de políticas públicas no Brasil para estrangeiros em situação de vulnerabilidade. Eu sou a Clarice Paparelli. Eu sou a Letícia Ramos. Eu sou a Fernanda. E é isso. Pode fazer. Aqui a gente tem um sumário sobre o nosso trabalho, tem a introdução, que conta com os objetivos do trabalho, a língua portuguesa e sua importância, imigração e questões humanitárias, barreiras linguísticas e inclusão escolar, trabalho, formalidade e inserção, artigo sobre imigrantes e empregabilidade, sequência didática, considerações finais e referências. Na introdução, como eu disse, tem como tema a escassez de políticas públicas no Brasil para imigrantes, com foco na área da educação e empregabilidade, mercado de trabalho. Tem como objetivo geral a redução da dificuldade dos estrangeiros na estadia do Brasil, né, porque, como a gente sabe, muitos deles vêm ou não sabendo nada de português ou algumas palavras, mas mesmo assim tem dificuldade, então é reduzir ao máximo essa dificuldade que eles enfrentam. E o objetivo específico é ajudar na comunicação deles com os órgãos públicos ou governamentais que são essenciais para que os imigrantes sejam inclusos na nossa sociedade. E também o preenchimento com apresentação pessoal e o preenchimento de carteira de registro nacional migratório, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a língua portuguesa e sua importância. Primeiramente, a língua portuguesa é a 7ª língua mais falada do mundo e é o idioma oficial de 8 países diferentes, sendo eles em ordem alfabética: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. A gente utilizou como referência o Fiorin, que foi citado nas aulas da Neuza, e segundo ele, a língua não é só uma ferramenta de comunicação, mas ela também é utilizada como uma identidade nacional. Então, ela tem essa questão do conjunto, de que juntos nós formamos uma nação e criamos essa identidade, no caso da língua portuguesa. Também tem essa questão de integração entre os povos lusófonos, ou seja, todos nós falantes dessa mesma língua temos uma identidade em comum. Também utilizamos o Jacques Derrida, que foi utilizado nas aulas do Fábio. Ele fala sobre o monolinguismo do outro, ou seja, que a língua, sendo ela a nossa, ela nunca é nossa, propriamente falando, porque ela é imposta sobre a gente. Então, esse é um contexto muito importante para a gente utilizar com os imigrantes, porque mesmo a língua que a gente nasceu falando, ela foi colocada sobre a gente. E aí a gente pode utilizar esse contexto com essa outra língua que também é imposta nessa nova comunidade que essa pessoa é inserida. E aí entra o contexto do PLAC, que é o português como língua de acolhimento, com povos, como resposta pedagógica e humanitária à crescente de imigrantes no Brasil. Então, o PLAC ele não se trata só de ensinar a língua portuguesa propriamente dita, com vocabulário, gramática, toda essa estrutura da língua portuguesa, mas também de acolher e não colocar de lado todo o conhecimento que essa pessoa carrega do seu próprio idioma, que ela já falava, ou das origens que ela vem. E também assume um papel social e político, que é de acesso aos direitos básicos e construção de novos laços, ou seja, a partir da língua, você, tendo domínio dessa língua dominante, você consegue se comunicar e se inserir numa nova sociedade. Agora, falando também um pouquinho sobre as questões humanitárias, alguns dos motivos principais são os conflitos armados, fome, colapso institucional e ou desastres naturais, ou seja, alguns motivos que esses imigrantes
imigram para vários países, né, não só no Brasil. E a imigração também é um fenômeno global natural, ou seja, isso sempre aconteceu, nunca vai deixar de acontecer e é só recorrente hoje em dia. As pessoas sempre acabam imigrando para poder procurar melhores condições de vida. Mas ao chegarem no novo país, elas encontram novos desafios, como a xenofobia, o racismo, barreiras linguísticas, exploração laboral e ausência de rede de apoio. E aí, a gente também colocou que aqui no Brasil, a gente especificou a imigração boliviana, os povos bolivianos, que estão concentradas em regiões que trabalham com a área têxtil, como o Bom Retiro, o Brás e Paris. São alguns bairros da região de São Paulo. Mas para também dar um pouquinho de contexto sobre a imigração boliviana, ela se iniciou em 1950, quando o Brasil tinha parceria de intercâmbio com a Bolívia, então muitos vieram para cá em busca de melhores oportunidades de estudo, mas essa realidade se transformou em 1970, quando começaram a vir para buscar melhores condições de vida, e aí começaram a trabalhar em área têxtil, então em fábricas de costura, e aí começaram os trabalhos informais, e foi uma crescente até hoje. Também a gente colocou como exemplo alguns órgãos mundiais, que é a organização, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o ACNUR, e a Organização Internacional para Migrações, OIM, que elas destacam protegendo os direitos desses imigrantes, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E também que a língua portuguesa é essencial para garantir o acesso aos direitos, participação social e cidadania. E aí, especificando um pouquinho mais sobre o CRMM, que a gente citou no início do trabalho, ele é uma carteira de Registro Nacional Migratório, que foi substituído pelo antes chamado de RNE, que era o Registro Nacional de Estrangeiro. Ou seja, é um documento de identificação para estrangeiros que residem no país, seja temporária ou permanentemente, emitido pela Polícia Federal. Ou seja, que facilita o acesso a eles para serviços públicos ou privados, terem acesso aos seus direitos básicos enquanto imigrantes e pessoas aqui no Brasil. Foi essa parte que foi. Continuando um pouquinho, a língua portuguesa é essencial para garantir os seus direitos, participação social e cidadania. Além da barreira linguística, os imigrantes bolivianos enfrentam desafios relacionados ao preconceito e à xenofobia, como a gente já citou. E também a professora da USP, Janaína Gondim, ela fez uma pesquisa em escolas da Moca sobre como os estudantes bolivianos se sentiam estando numa escola pública. Então, entrevistando eles, ela descobriu que eles sofriam muito bullying pelas outras crianças que diziam que o cabelo deles tinha piolho, entre outras coisas. Então, ela fez essa pesquisa para poder mostrar como é que a gente poderia inserir essas crianças também no cenário de uma educação pública. E aí, nisso surgem alguns projetos para poder suprir essa carência na educação, que é o BITIP Emancipa, que oferece cursos de português como língua de acolhimento, e o projeto Pertencer, que visa auxiliar crianças bolivianas no aprendizado da língua portuguesa, fortalecendo seu pertencimento social e identidade cultural. E o Pertencer, ele é do IFSP, Instituto Federal de São Paulo, em parceria com outro projeto construído pela população boliviana aqui em São Paulo, no Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o subcapítulo de barreiras linguísticas e inclusão escolar. Então, como a Lelê falou, nas escolas os imigrantes eles sofrem muito preconceito, e a gente pegou uma pesquisa qualitativa que entrevistava imigrantes bolivianos em escolas públicas aqui de São Paulo, para ver como que se dá essa inclusão escolar, de fato, né? Então, a gente descobriu que os imigrantes passam por vários obstáculos, sendo os primeiros a documentação e a língua. Então, essa dificuldade já começa numa cobrança indevida de documentos, como o certificado de nascimento e o visto de permanência no país. Porque o que acontece? Havia uma lei do Estatuto do Estrangeiro que delimitou que as escolas só poderiam efetivar a matrícula de estrangeiros se eles fossem devidamente registrados. Essa lei
revelada em 1995, mas muitas secretarias escolares ainda pedem esses documentos. E as mães dos alunos imigrantes, com medo de sofrer sanções e deportação, não insistem nessa efetivação da matrícula. Então a gente já começa com essa dificuldade. Uma outra também que apareceu, muito grande, principal na verdade, foi a dificuldade de comunicação, né? Essa barreira da língua. Então, inicialmente, a gente vê que os imigrantes dessa pesquisa, eles não ingressaram na escola no momento que eles chegaram aqui em São Paulo, porque eles tinham muita insegurança em relação ao português. Eles não conseguiam treinar o uso da língua portuguesa por uma ausência de espaços de sociabilidade e convivência com os brasileiros. Além da falta de programas de ensino português para aqueles que têm espanhol como idioma nativo. Então, isso acarretou no isolamento desses imigrantes na escola. A gente também passa por outras barreiras depois dessas iniciais, que são a da invisibilidade e discriminação. Então, nesse trabalho, quando os professores foram entrevistados, os professores dessas escolas, eles descreviam os alunos imigrantes bolivianos como pessoas tímidas. E por mais que haja um lado de reverência assim, ao professor, isso também se dava quando as mães foram entrevistadas, elas contavam que os filhos delas tinham medo de sofrer bullying. Então, eles ficavam mais calados durante o período escolar. Além disso, essa invisibilidade também se mostrava na falta de conhecimento dos professores e dos alunos em relação à cultura dos bolivianos e dos imigrantes nas escolas. Isso também aparece bem forte nas entrevistas. Além disso, a gente também tem a discriminação. Então, foi interessante ler isso porque, a priori, nas entrevistas, os imigrantes bolivianos descrevem uma convivência pacífica e tranquila com os brasileiros. Mas, conforme eles vão contando um pouco mais sobre a experiência pessoal deles nessas escolas, eles descrevem vários cenários de bullying e xenofobia durante esse período escolar. Tá, então agora eu vou falar um pouco sobre trabalho, informalidade e inserção. Como as meninas falaram, eles nessa área de empregabilidade também tem muita xenofobia ou qualquer tipo de preconceito é válido para essa área também. E como a gente viu no Bitita também, na reunião que a gente fez, muitos dos migrantes que chegam ao Brasil, eles têm sim um bom currículo, mas mesmo com esse bom currículo, eles não conseguem achar um emprego estável. Então, o que eu achei muito interessante no artigo que eu li é que o nosso país está em crise. Então, assim, se brasileiros que conseguem falar uma língua portuguesa ainda têm dificuldade em encontrar um emprego fixo, um emprego estável, muitas vezes, imagina um imigrante que não tem como se comunicar em português, na língua que a gente fala aqui, ou conhece poucas palavras, e ainda tem que enfrentar xenofobia, racismo, questões religiosas que a gente tem aqui, então assim, é muito mais complicado. Então, nos últimos 10 anos, a gente sabe que muitos imigrantes vieram ao Brasil por questões religiosas e políticas que acontecem no seu país, ficam em busca de uma segunda oportunidade assim, de ter uma vida estável. Então, isso chamou muita atenção das mídias hoje em dia, principalmente, né? Então, com essa discussão que tem muito imigrante e essa questão de empregabilidade para todos, a questão de a necessidade de regularização e geração de renda, a regularização, no caso, a geração de documentos necessários para os imigrantes, né? E a geração de renda para eles se tornou frequente. Mas, apesar de ser muito falado, não tem avanço sobre isso, entende? Então, no cotidiano é totalmente diferente. As pessoas falam, é uma questão muito importante, mas ninguém faz alguma coisa sobre. Então, aqui a gente tem sem avanço de políticas públicas pelos órgãos responsáveis. E isso, no artigo que eu li, pela falta de comunicação entre os órgãos responsáveis, a desarticulação dos programas públicos e pelas graves lacunas a esse respeito na legislação brasileira. Então, a gente pode ver que os órgãos políticos têm um grande descaso assim, neles. Enfim, para eles, imigrantes são pessoas irrelevantes
gente também tem a religião como discriminação, né, que eu li é que muitas vezes a religião acaba impactando nas oportunidades que você tem para conseguir um emprego aqui no Brasil, porque muitas vezes a gente vê as pessoas veem outra religião como estranha ou não aceitam os valores, então consequentemente o imigrante não vai trabalhar para essa pessoa que está querendo um serviço. Então muitas vezes os imigrantes acabam indo para trabalhos informais, como trabalhando em camelô ou em áreas têxteis, como a Ale falou também. E esses trabalhos muitas vezes têm condições de trabalho, têm condições extremas, né? Então são muitas horas de trabalho, pouco salário e ambientes super hostis. Então acaba sendo uma questão, e é bom porque quem precisa de serviço assim, para camelô ou costura, é bom porque você vai pagar pouco para a pessoa, você vai gastar pouco e você ainda vai ter uma grande mão de obra, então tem uma exploração, enfim. Aí aqui eu trouxe uma política municipal, eu trouxe um artigo sobre a política municipal para a população imigrante, que tem promover os direitos dos imigrantes ao trabalho e serem atendidas as seguintes orientações: igualdade de tratamento e oportunidade em relação aos demais trabalhadores, inclusão da população imigrante no mercado formal de trabalho, fomento ao empreendedorismo. Só que tem lei, mas ninguém sabe, isso não é aplicado no cotidiano. Tem uma lei, mas enfim, não é eficaz. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sequência didática que a gente preparou. O objetivo é reduzir as dificuldades dos imigrantes na comunicação aqui no Brasil e durante a sua estadia, para poder falar sobre si mesmo, ou seja, a apresentação pessoal, e ajudar na retirada do CRNM, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório. A retirada do CRNM foi focada para os alunos do ensino médio, e ensinar as orações de apresentação pessoal foi focada para o ensino fundamental. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação pessoal no ensino fundamental. A gente escolheu algumas expressões e palavras essenciais como nome, idade, o endereço e documento, profissão e motivo da visita. Então nós utilizamos algumas frases que estão em português e colocamos a tradução em espanhol para que o imigrante, que a gente selecionou como um imigrante boliviano, possa identificar e conseguir utilizar para a comunicação. Ou seja, meu nome é, mi nombre es, sou da Bolívia, sou de Bolívia, estou aqui para. E a gente utilizaria essas expressões para poder ir trabalhando ao longo das aulas. A atividade depois seria simular um atendimento, né, na prefeitura ou na escola. E aí um aluno seria o imigrante e o outro aluno seria o atendente, ou seja, seria a questão de ir completando essas lacunas. Então, qual o seu nome completo? E o outro aluno responde. Você tem algum documento? Qual o seu endereço? E aí faz essa troca para que ambos os lados pratiquem nessa comunicação. E aqui a gente colocou também um formulário no final dessa sequência didática e dessas práticas dessa atividade. A gente pode tirar uma avaliação sobre como o imigrante se saiu nessa atividade, nessa prática de apresentação pessoal, mas também o que ele achou da explicação do professor. Ou seja, é muito importante esse feedback de como foi a aprendizagem de todo esse novo conteúdo, para que a gente possa, também como docente, ver o que a gente pode melhorar no acolhimento, se a gente não colocou nenhuma lacuna de lado, se a gente preencheu todas as dúvidas mesmo, todos os requisitos que o imigrante estava precisando. Agora a gente vai falar um pouquinho da sequência didática pensando no preenchimento do formulário para retirada do CRNM. Então a gente colocou aqui uma simulação. Então a gente tem os tipos de registro, o nome, então a gente colocou Júlia, sobrenome Mamani, que é um sobrenome boliviano, e a gente pensou em traduzir algumas informações que são um pouquinho difíceis de entender. Por exemplo, o nome anterior completo, que é o nome que a pessoa tinha antes de alguma mudança de nome, como por exemplo por casamento ou alguma outra ação judicial.
E é importante preencher essa lacuna justamente porque é importante para verificar a identidade da pessoa e garantir que não haja inconsistência em registros e documentos. Aqui a gente também tem a inclusão do nome social, o sexo, condições pessoais, então se a pessoa é lactante, obesa, por exemplo, aqui a gente colocou só nenhuma, a data de nascimento e o estado civil. A gente também tem a cidade de nascimento, o país de nascimento, o país de nacionalidade, o e-mail pessoal, a ocupação principal e o CPF. E aqui também nós temos a filiação, que então são os pais da pessoa. Aqui a gente colocou na simulação o Rodrigo e a Violeta. Aqui a gente também tem os dados do RNM, então se essa pessoa já possuía o RNM, que é o Registro Nacional Migratório, e se ela possui chamante. E o que é esse chamante, né? É uma pessoa que já possui residência legal no país e convida um estrangeiro para vir morar com ela. Então, se há ou não esse chamante. E, para além disso, os dados de visto, né? Então, se a pessoa já possui o visto, e se sim, o número, a cidade em que ele foi concedido, a data de concessão e o país em que ele foi concedido. E, por último, a gente tem os dados de documento de viagem. Então, qual vai ser o tipo de documento que você vai selecionar, o país que vai ser expedidor do documento da viagem, o número do documento da viagem e os dados de entrada. Aqui a gente não colocou uma simulação porque a gente não tem esses dados, né, para colocar, mas a gente ia abordar isso na sequência didática. O fórum? Tá, então como considerações finais, basicamente, políticas públicas para imigrantes aqui no Brasil é extremamente carente, tanto em áreas como escolaridade, empregabilidade ou qualquer outra área, eles encontram muitas dificuldades para políticas públicas, então para a inserção desses imigrantes no Brasil como parte assim, da nossa sociedade. E reforça-se principalmente a urgência da criação dessas políticas públicas, então uma melhor organização entre os órgãos políticos que eu mencionei, né, anteriormente, que são responsáveis por essas criações, por essa criação dessas políticas públicas. E aqui nós temos as referências bibliográficas. Sendo esse slide e o próximo. Pode passar. Então temos essas referências. Antes, a gente só queria mostrar o forms da avaliação que a gente preparou para os imigrantes. A Mircia está colocando aqui. Aqui, deixa eu ter a entrada, mas depois a gente mostra. Normal. Perfeito. Normal. Mas é isso, gente. Então, mais um trabalho que os meninos apresentaram e eu só queria fazer uma pergunta. Quando vocês falam qual o motivo da visita, o que significa visita? Porque a gente não pensou que pode ser tanto temporária como permanente, como o CRMM diz. Então, fiquem abertos. Até mesmo nas perguntas dos órgãos governamentais, fica esse exemplo de visita. Então, é como eles vão ser perguntados. Né? Estranho, né? Enfim, vocês podem sair por aí falando qual seria o termo mais adequado para se chamar esse sujeito que está chegando em visita, não é? Então, muito bom, meninas. Eu acho que a gente precisava só
falar o nome completo do Fábio e o nome da disciplina dele. Vocês podem fazer isso para mim, por favor? Projeto de extensão de literatura e Fábio Roberto Lucas. Fábio Roberto Lucas. Lucas. Roberto Lucas, isso. Então, porque nós temos uma parceria, Fábio e eu, e os meninos estão aproveitando esse trabalho com ele e comigo. Então, vocês estão vendo aqui o resultado de um semestre de contato desses meninos maravilhosos conosco. Muito obrigada, pessoal. Só que eu queria dar uma pausa para cortar.